noite para quem eu não cumprimentei. Te peço que fique em pé mais um pouquinho. E vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8. Enquanto você abre, para você que não me conhece, eu sou o presbítero Daniel, e juntamente com o pastor Paulo Cunha, que fez os dízimos e ofertas, e o presbítero Leandro, que fez o louvor, a gente está, pela graça e pela misericórdia de Deus, à frente desse ministério. Amém? Então, Romanos 8, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25, que diz assim: Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque tu não nos deixaste no escuro. Te agradecemos porque tu se revelaste a nós. E nós te pedimos, Senhor, nessa noite, dá-nos a capacidade, através do teu Santo Espírito, de entender o que tu quer nos falar, Senhor, através deste texto. Não nos deixe, Senhor, falar nada que venha de nós mesmos, mas tudo que vem de ti somente, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Antes de começar, eu quero te convidar a aquietar o seu coração nessa noite. A gente passa a semana inteira correndo, a gente passa a semana inteira nos afazeres da nossa vida. Às vezes a gente lê a Bíblia rápido, só para cumprir tabela. E nesse momento, domingo à noite, o dia do Senhor, é o momento que nós temos de nos assentar aos pés de Deus, assim como Maria fez. E se aquietar, para receber um pouquinho do que Ele tem para nossas vidas. Então se aquiete nesse momento, aquiete seu coração, e que a gente possa desfrutar do que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Então, continuando o nosso estudo de Romanos, nós, para quem não está acompanhando, estamos estudando o livro de Romanos, capítulo a capítulo, verso a verso. E hoje chegou o momento de nós estudarmos esse texto de Romanos 8, 18 a 25, e só para a gente se situar onde a gente está nesse momento, eu quero dar um panorama rápido daquilo que nós já vimos. Do capítulo 1 até o capítulo 3 de Romanos, Paulo vai falar sobre a depravação do homem, do quanto o homem é mau. Ele relembra um salmo onde diz: não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há um justo, não há ninguém na terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele deixa isso bem claro, tanto para gentios quanto para judeus. E no finalzinho do capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai nos dar a esperança, que somos justificados pela morte e pela vida de Jesus Cristo, que somos salvos na fé em Jesus Cristo. Como então viveremos a partir disso? É o que ele trata, então, do capítulo 5 até o capítulo 7. A nossa vida cristã. Como nós devemos viver sendo salvos? Como? Se não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, nós podemos pecar? Não, ele fala. Não, porque somos salvos. Temos que então viver como salvos. Sim, ele fala então do sim
e ainda não, né? Nós ouvimos. Somos salvos, somos santos, sim, mas ainda não em plenitude. Temos que viver então, matando a nossa carne diariamente. E ele termina no finalzinho do capítulo 7 falando: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? E a gente vai falar sobre isso hoje. E no capítulo 8, então, ele inicia o tão esperado capítulo 8 de Romanos. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Assim, então, nós viveremos nessa terra, como santos, selados pelo Espírito Santo, que é a garantia e o penhor da nossa salvação. E como nós vimos no domingo passado, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Amém? Então isso é que nós vimos até o domingo passado sobre Romanos. Se você tem mais curiosidade, nós temos um panorama que foi dado aqui do capítulo 1 até o capítulo 7, está lá no YouTube, você pode assistir. Mas então hoje nosso texto é do versículo 18 até o versículo 25. Mas, para eu conseguir falar sobre isso, eu preciso voltar um pouquinho e estabelecer algumas coisas. Isso é bem importante você entender. Se você lê um texto e você não entendeu o que ele quer dizer, o Sami já aprendeu isso com o pai dele. Como é que faz, Sami? Se tu não entendeu o texto, lê o capítulo anterior. Se você continua não entendendo, lê o posterior. É simples. A Bíblia nos ensina como interpretar ela mesma. Está escrito aqui. Né? Então, se você não entendeu o texto, não pegue para você mesmo o sentido que mais lhe agrada. Entenda o texto. Entenda o que o texto quer dizer. É isso que a gente vai fazer nessa noite. Então, voltando um pouquinho ali no versículo 14, vamos ler do 14 até o 18. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que o sofrimento do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Então, o texto que a gente começa falando hoje faz referência a essa parte. Então, considero que o sofrimento do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Nós quem? Os filhos de Deus. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Esse selo, nós já vimos, é uma garantia, é um penhor, é um pagamento adiantado para adquirir um bem. Nós fomos adquiridos pelo nosso Pai. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a este lugar, porque nós já fomos comprados e já fomos selados. Deus veio e falou, esse é meu, 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 esse é meu. Não pertencemos a este mundo. Não pertencemos a nada e nem a ninguém, a não ser a Cristo. Ele é o nosso Redentor. Ele que nos comprou. E todas as considerações seguintes, então, desse texto que a gente leu, Paulo faz sobre esta afirmação, de que somos salvos, de que somos filhos de Deus. Mas como nós sabemos que somos salvos? Está ali no verso 16 que nós lemos. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Nós somos selados com essa garantia e com esse penhor. E Ele testifica em nossos corações com o nosso espírito. Um filho sabe que é filho. Um filho não tem dúvida de ser filho do seu pai.
E o Espírito Santo confirma isso em nossos corações. E também ele fala no verso 23, que nós já lemos: sabemos que somos filhos através dos nossos frutos. E não somente ela, está falando da natureza, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Que frutos são esses? Primeiro, que a gente já falou bastante aqui, é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, você pode ler em casa e meditar bastante nele. Nós, os filhos, nós damos estes frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Pelos frutos será separado o joio do trigo. Não que nós seremos salvos pelos nossos frutos, não. Mas nós seremos conhecidos através deles. Então, se nós temos dado fruto, nós podemos ter mais uma certeza de que somos filhos de Deus. É mais uma confirmação. E por que ele diz primeiros frutos? Ali no verso 23, primeiros frutos. Porque o que nós experimentamos nessa terra, o fruto do Espírito, paz, longanimidade, benignidade, né? Ou temos tentado experimentar pelo menos. A redenção de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É só uma parte, é só uma amostra daquilo que nós vamos experimentar em plenitude quando formos glorificados com Deus. Por isso que são os primeiros frutos, porque não são os últimos. Não é a plenitude dos frutos de Deus, são os primeiros frutos que nós vamos experimentar nas nossas vidas. Então essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus e fazemos parte da família de Deus. E eu prometo que eu só vou ler, não vou me empolgar, versículo 29, do Romanos 8. Pois os que te conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Só para você ter um spoiler do que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, lá para frente, nos próximos domingos. O Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, nós, os filhos de Deus, a família de Deus. Mateus 6,9, vou ler rapidamente. Portanto, orai deste modo, a gente conhece, Pai nosso que estás nos céus. A gente conhece, nós somos filhos de Deus, nós somos cidadãos dos céus, pertencemos a Ele. Nós temos que ter essa certeza em nosso coração. Nós temos que ter isso gravado no nosso íntimo. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para onde eu estiver, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14,3, Jesus falando. Esse aqui é bem conhecido. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Portanto, nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos às coisas deste tempo e deste século. Mas pertencemos a Deus. E com Ele, um dia nós estaremos em plenitude. Nos quesitos da lei, aquilo que precisava ser legalmente feito, nós já somos adotados por Deus. Os papéis já estão assinados, o juiz já deu o veredito, já está consumada a nossa adoção. Agora nós só estamos esperando, nesse grande orfanato chamado terra, o dia em que Deus virá nos resgatar, para habitar com Ele. Mas já está consumado. Nós já somos filhos. Nós já somos filhos.
Os papéis já estão assinados. O selo já está sobre o documento. E é sob essa perspectiva, então, que Paulo vai falar nesse texto. Só última vez, então, o verso 17. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Então é sobre essa verdade de que somos filhos que ele vai iniciar o versículo 18, que diz: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, se nós não pertencemos a este mundo, nós também não amamos a este mundo. E eu quero destacar alguns termos que o apóstolo Paulo usa. Versículo 19, a natureza aguarda ansiosamente. O verso 21 fala da esperança. O verso 22 fala que ela geme e agoniza. O verso 23 fala que nós gememos e aguardamos ansiosamente. Esse é o sentimento de quem é filho. Esse é o sentimento de quem ama o seu pai e quer estar com o seu pai. Ele geme e agoniza e espera ansiosamente pelo dia em que ele vai estar com o seu pai. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele faz uma comparação com essa expectativa, com essa esperança, com esse gemido. Ele compara isso ao sofrimento desse mundo. No verso 18. Ele fala que não se pode comparar o sofrimento deste mundo com a glória que será revelada em nós. Não dá para comparar. Aí, se você não conhece a história, você vai pensar, mas Paulo não sofria tanto então, né? Então vamos abrir lá em 2 Coríntios 11. Deixe marcado Romanos 8. A gente vai voltar para o texto várias vezes. Então vamos lá em 2 Coríntios 11. Versículo 23 até o 29. Que diz assim: são servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalho, muito mais em prisões, em chicotadas sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com vara, e 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigo entre os do meu próprio povo, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Em trabalho e cansaço, muitas vezes em noite sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupa. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado? Paulo era PhD em sofrimento, meu irmão. Depois de Cristo, se tem alguém que sabia o que era sofrer, foi Paulo. E ele pega tudo isso que a gente leu, todo esse sofrimento, que eu tenho certeza que ninguém aqui sofre, chegou nem perto disso. Ele pega tudo isso e diz que não se compara com o que está nos aguardando. Não se compara. O que ele está querendo dizer é, vale a pena. Vale a pena. Vale muito mais do que esse sofrimento, aquilo que nós vamos receber do nosso Senhor. É isso que ele está dizendo.
E agora eu vou te dizer uma coisa que talvez você nunca ouviu na sua vida. E mais do que isso, ele fala de uma necessidade de sofrimento na nossa salvação. Exatamente, uma necessidade. Porque ele fala isso vinculado ao verso 17, que a gente já leu, mas a gente vai ler de novo. Se somos filho, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E o que nós herdamos? Está ali na frente. Se é certo que sofremos com Ele. É certo que sofremos com Ele. Para que também com Ele sejamos glorificados. Se nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, o que nós herdamos de Cristo? Só as bênçãos? Só as coisas boas? Não, nós herdamos também o sofrimento de Cristo. Ah, então quer dizer que eu tenho que pagar a penitência para ser salvo? Não, não é isso. Não é isso, a gente vai entender. Nós herdamos o sofrimento de Cristo. Com qual propósito? Vou te pedir para voltar lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler do verso 7 até o 12. Que diz assim: temos, porém, este tesouro, e ele está falando ali do Evangelho, então este tesouro é o Evangelho de Cristo, em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Deus que opera, só para abrir um parênteses aqui. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, para que em vós a vida. O sofrimento então faz parte da vida cristã, usado por Deus, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Sabe o café? Cheirinho bom de café é bom, né? Sei você, mas eu, cara, vou confessar um pecado aqui para vocês, eu sou viciado em café. E o cheirinho de café é bom demais. Mas o café precisa ser moído para exalar o cheiro. O café precisa ser torrado. Um bom vinho, para chegar a ser vinho, antes de ser vinho, a uva precisa ser esmagada, para que saia o bom suco. E assim Cristo faz em nós, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo que está dentro de nós, esse evangelho dentro de vasos de barro. Esse vaso de barro, meu e seu, precisa ser quebrado, para que a luz de Cristo possa ser refletida na vida das outras pessoas. Porque senão o sol que sai da nossa boca é orgulho, é soberba, é palavra vinda de nós mesmos. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Paulo vai falar. Então o sofrimento de Deus, sim, o sofrimento do homem, perdão, sim, faz parte do plano de Deus, na minha e na sua salvação. Se alguém te falar algo contrário, está pegando um outro evangelho, seja anátema. Porque não é isso que está escrito, a gente acabou de ler. Você não pode me deixar mentir, a gente acabou de ler. É isso que está escrito. E Cristo, então, se Paulo sofreu, o que dizer de Cristo? O nosso exemplo, o nosso maior exemplo. Isaías fala que ele foi homem de dores, sabe o que é padecer. A vida inteira perseguido, crucificado no final da sua vida, sofreu neste mundo, e a gente às vezes quer ser melhor que ele, e passar nessa vida num mar de rosas.
Mas ele nunca se queixou desse sofrimento. Ele nunca murmurou. Por quê? Porque ele sabia que estava fazendo a vontade do seu Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João 4,34. Era isso que alimentava Cristo. Era isso que alimentava o seu interior. Fazer a vontade do seu Pai, independente do sofrimento. Então o sofrimento, meu irmão, se nós somos filhos de Deus, ele nos lembra que nós não somos desse mundo. O sofrimento, ele nos lembra que nós não amamos ou não deveríamos amar as coisas desse mundo. Como eu comentei no começo já, esse personagem, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada, Jesus falou. Qual que era a melhor parte que Maria escolheu? Sentar-se aos pés do Senhor e deixar as coisas deste mundo para o lado. Marta andava ansiosa, a Bíblia fala, correndo de um lado para o outro. Mas Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. A gente aprende duas coisas. Primeiro, qual é a melhor parte? Bem óbvio no texto. Mas a gente aprende outra coisa, que isso não pode ser tirado, mas o que Marta escolheu pode. As coisas desse mundo podem ser tiradas, mas a melhor parte, que é estar com Cristo, não pode ser tirada. O sofrimento não abate o cristão, pois ele sabe o que está por vir. O sofrimento não abate o cristão, pois Deus é quem o sustenta. O sofrimento não abate o cristão, porque ele, olhando firmemente para o alvo, com grande expectativa desse dia, do grande dia que estaremos com o Senhor, caminha com convicção e sem medo, olhando para o alvo, olhando para o alvo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, olhando para o alvo. Olhando para o alvo. Volta algumas páginas ali, Romanos 5. Versículo 1 a 5. Diz: justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não causa decepção, visto que fomos selados com o Espírito Santo em nossos corações. Não somos deste mundo. Não amamos a este mundo. Somos filhos de Deus. E se não somos este mundo, e não amamos este mundo, consequentemente, não buscamos as coisas deste mundo. Não buscamos este mundo. Não corremos atrás das coisas deste mundo. O verso 19 desse texto que a gente leu, de Romanos 8, ele é a grande conexão entre o 18 e o 25. Ele é o hub ali, que vai fazer o sentido do 18 e para o resto do texto. E ele diz: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Paulo, então, ele compara essa nossa expectativa com a expectativa da natureza. Esse aguarda ansiosamente também pode ser entendido por uma expectativa contínua. Um observar e um olhar ansioso e persistente,
Então a natureza fica o tempo todo assim, ó, na expectativa, na ansiedade. Quando é que os cristãos vão ser glorificados? Quando que você liberta dessa escravidão? Quando? Quando? Quando isso vai acontecer? Essa é a expectativa da natureza. É disso que o texto está falando. Quando é que isso vai acontecer? Eu estou na expectativa. Eu estou na expectativa. Será que Jesus volta hoje? Será que Ele vai glorificar a sua igreja hoje? Essa é a expectativa da natureza. E a gente aprende duas coisas. Que a nossa esperança, comparada à esperança da natureza, ela deve estar além de tempo e espaço. Como assim? Aula de física agora, Daniel? Não, relaxa. Primeiro, em relação ao tempo, a natureza, ela não é a mesma desde a criação do mundo. Ela não é a mesma. A gente sabe que a natureza, ela se recicla. Ela morre e revive. Morre e revive. Então a natureza, desde que ela foi criada, ela já morreu e reviveu, sei lá quantas milhares de vezes. Não sou expert nisso. Então não existe nenhum ser vivo original da criação. Não existe. Não existe nenhum cachorro que Deus criou lá no Jardim do Éden. Não existe nenhuma árvore. Não existe. Já morreu. Já tem outro. Mas morreu. Já era, cara. Passou. E o que isso quer dizer pra gente? Todos estes morreram na ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Eles passaram a vida inteira deles na ardente expectativa. Será que é hoje? Será que é hoje? O que isso nos ensina? Que Deus pode não te responder às suas orações enquanto você ainda vive. Você pode morrer e Deus não vai te responder. E Ele continua sendo bom e fiel. Ele continua sendo Deus, mesmo assim. Deus é um Deus demorado, irmãos. Deus é um Deus demorado. É um Deus paciente. Olha o tamanho do plano da salvação dele. Começou lá no Jardim do Éden. 2000 anos. Cristo veio. Já estava anunciado lá no Jardim do Éden. Veio 2000 anos depois. Desculpa, 2000 anos é agora, né? Estava 5000 anos total. Veio 3000 anos depois. Mais ou menos é o que se calcula. Deus é um Deus paciente. A Bíblia fala que um dia para Ele é igual a 1000 anos. E 1000 anos é igual a um dia. Então para Ele o tempo é relativo, digamos assim. Ele faz as coisas no tempo dele e de acordo com os seus planos. E nós temos que entender isso e colocar a nossa ansiedade e nossas vontades debaixo do tempo de Deus e não do nosso. Quem determina as coisas, quem determina o tempo que as coisas vão acontecer é Deus e não nós. É isso que a gente aprende sobre o tempo. E sobre o espaço. Como assim? A expectativa da natureza não era deste mundo. A expectativa da natureza não era pela próxima chuva. Ai, como eu desejo a próxima chuva. A árvore lá clamando, Deus manda a próxima chuva. Não era pela próxima caça. Ai, quando eu vejo a hora de caçar. A próxima caça. A próxima primavera. Não era essa a maior expectativa da natureza. Não era nesse mundo. Não era nas coisas desse mundo. Mas era na revelação dos filhos de Deus. Na glorificação, o grande dia. Essa era a expectativa. Então nossa expectativa não tem que estar nas coisas desse mundo. A nossa maior expectativa, o nosso coração não tem que estar depositado nas coisas deste mundo, mas no porvir. Amém? E repare no que o verso 20 fala, para a gente entender mais nitidamente isso, para vocês não acharem que eu estou falando besteira. Verso 20. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade.
Olha o termo, inutilidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Algumas versões trazem o termo vaidade, inutilidade, vaidade. Por que isso? Porque a natureza ela foi subjugada junto com o homem debaixo do pecado. Ela foi colocada para ser utilizada num objetivo para algo de segundo valor, que é ou para um valor nenhum, na verdade, né? Que é para os desejos do homem, para a vaidade do homem, e não para a glória de Deus. A natureza ela é negociada para a vaidade do homem, não para a glória de Deus. A gente vê isso desde a fundação do mundo, lá depois que Adão caiu. Pedras preciosas, terras, tudo é vaidade. Se negocia para se mostrar poder, se negocia para se mostrar orgulhoso daquilo que tem, é vaidade, e a natureza está subjugada debaixo disso, vaidade. Por quê? Porque ela não é usada para a honra e para a glória de Deus. Porque só o que a gente faz por amor a Deus, só o que a gente faz por meio dele, para ele, vale de alguma coisa. O resto é esterco. O resto é imundícia. É como símbolo que retine. É vaidade. Vale de nada. Vale de nada. A Bíblia fala que nossas obras elas serão testadas pelo fogo. E só o que vai permanecer é aquilo que foi feito para Deus. As coisas desse mundo. Eu construí um monte de coisa. Grandes coisas, querido, vai torrar tudo. Olha tudo que eu tenho. Leva no caixão, quero ver. Quero ver. Vaidade. Vaidade. Abre lá esse texto, João 6. Se você não tem ele grifado aí, grifa. João 6, 19 a 21. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 19 até o 21. Não ajunteis tesouro na terra, aonde a ferrugem os consome, os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consome, e os ladrões, não invadem nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Desculpa, o Sami me corrigiu aqui, é Mateus, eu notei errado. O Sami é afiado ali, ó. Obrigado, Sami. Desculpa, gente, Mateus 6, então você abre ali e grifa, que eu já li, tá bom? Então, não ajunteis tesouros na terra, mas nos céus, aonde a traça não pode consumir, aonde a ferrugem não pode consumir, aonde os ladrões não chegam. A Bíblia nos incentiva a acumular tesouros lá, e não aqui. E não aqui. Por quê? De novo, vou repetir. Nós somos de Deus. Nossa pátria é os céus, não é esse mundo. E nós ansiamos o dia em que nós vamos estar com Ele. Logo, não colocamos o nosso foco nas coisas deste mundo, porque elas passam, elas se consomem. A gente não leva nada desse mundo. Passam como uma brisa, mas nós buscamos e trabalhamos para as coisas de Deus. Um último exemplo, eu prometo. E eu vou dar esse exemplo ainda, você vai estar pensando, mas ele não falou daquele outro. O que você vai perceber é que a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Que nós não somos este mundo. Mas tem aquele outro exemplo. Gente, se eu fosse dar todos os exemplos aqui, a gente ia ficar até 3 da manhã falando só dos exemplos.
Então vamos abrir lá em Lucas 15. Lucas 15. E vamos ler do 28 até o 32. A parábola do filho pródigo, bem conhecida. E diz: Mas ele se indignou e não quis entrar, falando do filho mais velho. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo e nunca te desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo. Olha a primeira resposta do pai: Filho, tu sempre estás comigo. E em seguida, tudo o que é meu é teu. Mas olha a primeira parte: tu sempre estás comigo. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. A gente muitas vezes faz como esse filho mais velho. A gente experimenta da graça de Deus. A gente experimenta da misericórdia de Deus. A gente experimenta do perdão dos nossos pecados, da nossa regeneração. A gente experimenta da graça de estar entre os irmãos. E como o filho mais velho, ingrato, a gente olha para Deus e fala: tu não me dá nada. Tu não me dá nada. Sempre te obedeci, tu nunca me dá nada. Deus olha bem nos nossos olhos, no nosso coração e fala: Filho, tu sempre estás comigo? Isso não te basta? Tudo que eu tenho é teu. A minha graça é tua. A minha misericórdia é tua. Eu te dei o meu filho para morrer na cruz no teu lugar. Isso não te basta? Tudo que é meu é teu. Eu estou contigo e tu estás comigo. Mas às vezes a gente, tão ingrato, a gente, quero mais. A gente vê o nosso irmão em Cristo sendo regenerado. Aquele que estava lá fora, que fez o escambau no mundo e voltou arrependido. A gente olha e fala: mas Deus está abençoando ele. E não se alegra com a regeneração. Olha, mas o pastor está dando tanta atenção para ele e eu aqui, ó. E não se alegra com a regeneração daquele irmão. Filho ingrato. Filho ingrato. O filho mais velho, ele tinha esquecido da real bênção que é estar com o pai, que é estar na presença do pai. Já o filho mais novo, ele tinha aprendido, da pior forma, mas pelo menos tinha aprendido, que as coisas deste mundo passam e não valem de nada. Mas tem uma coisa que não passa, é a misericórdia do pai, é a graça do pai, é o amor do pai. É quão bom estar na presença do pai. Hebreus 12, 1-4, não precisa abrir, diz assim: portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, aqui ele está falando dos heróis da fé, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim,
Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Assim, considerai a Cristo. É isso que ele está falando. Pois não vos canseis, para que não vos canseis e fiqueis desanimado no combate contra o pecado. Ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Não amamos este mundo. Não amamos as coisas deste mundo, se somos filhos de Deus. Elas não nos atraem. Irmãos, por favor, tá? Menos mimimi. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que trabalhar. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que exercer. Faz parte da nossa vida humana. Faz parte, a gente tem que. Mas isso não toma o nosso coração. Esse não é o nosso foco. Entre honrar a Deus e ficar desempregado, prefiro honrar a Deus. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Amém? E o quarto ponto. E último. Então não somos deste mundo. Não amamos este mundo. Não buscamos este mundo. Não esperamos deste mundo. Nossa esperança não está aqui. Nossa esperança não está na terra. Não está em lugar nenhum entre o Polo Norte e o Polo Sul. Não está aqui. Não está aqui. Verso 22 a 25. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção e redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Paulo é bem sarcástico aqui. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. O que o Paulo está dizendo é, se a gente visse o que a gente está esperando, não era esperança, né, gente? É isso que Paulo está querendo dizer. Não era esperança. Mas esperamos aquilo que não vemos. E esperamos com paciência no Senhor. Nossa esperança então está nele. Nossa esperança está no Senhor. Nossa confiança está no Senhor e não nas nossas forças, não em nós mesmos, não naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós conseguimos fazer. Mas a nossa esperança está nele, a nossa confiança está nele. A nossa confiança está em Deus e não em qualquer outra segurança que este mundo possa nos dar. Dinheiro, fama, família, igreja, qualquer coisa, não está nesse mundo. Está nele. Está nele. É ele que nos salva. Não sou eu, não é você, não é o seu pastor, não é a sua igreja, não é o seu cônjuge. Quem te salva é Cristo. E a nossa confiança está nele, em nada além dele. É por isso que Paulo pode dizer, sei viver com fartura e com escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o sentido desse texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por dificuldades. Eu posso passar por escassez. Ou eu posso passar por abundância. Sem jamais perder de vista qual é a minha real esperança. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Não as coisas deste mundo. Tanto as que eu tenho como as que eu não tenho. É isso que Paulo está dizendo. A minha esperança está firmada em Cristo. E por isso que eu posso tudo naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece.
Este é o sentido do texto. É Ele que nos sustenta. O Senhor descobriu o seu santo braço à vista de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías 52:10, tema do braço forte. Ele nos sustenta com o seu braço forte. E toda a terra verá a salvação de Deus. Mateus 6. Amém. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios dos campos crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis que comeremos, que beberemos e que vestiremos, pois os gentios é que se preocupam com essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e vestimenta, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Essa é a nossa esperança. É por isso que o crente pode viver com esperança, mesmo no tempo de adversidade. É por isso que o crente pode viver com certeza e com esperança, mesmo com um anúncio de que vai faltar algo. Porque ele olha para esse texto e fala: Deus não vai me deixar faltar. A minha esperança está nele. Esse mundo vai passar. As coisas desse mundo vai passar, não tem problema não. O que importa é a linha de chegada. O que importa é estar com ele. E o último texto que eu vou pedir para vocês abrirem, em 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4. Versículo 16 até o 18. Que diz: Por isso não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Por quê? Pois não fixamos o nosso olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Nós sabemos de onde vem a nossa redenção. Nós sabemos de onde vem a nossa esperança. E nós, portanto, depositamos a nossa esperança nele. A nossa esperança vem do Senhor. Então, fazendo um resuminho rápido, como se fosse um diálogo do que Paulo está querendo dizer, parafraseando um pouquinho, seria mais ou menos o seguinte. Paulo fala:
Os sofrimentos deste mundo não chegam nem perto do que iremos experimentar e o que iremos receber. Aí o interlocutor dele fala, Paulo, mas por que você acha isso? Olha a natureza, até ela espera com gemidos de dor, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, certamente, o que está por vir é muito excelente. Tá, mas o que a gente tem que fazer então, Paulo? Não desanimar. Olhar para esta esperança. Olhar para as coisas invisíveis e depositar nela a nossa esperança e a nossa fé. É isso que esse texto tem para nos ensinar. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Ele virá. Ele prometeu e ele virá. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Ele é o Deus que executa tudo de acordo com a sua vontade e os seus planos. Nenhum dos seus intentos são frustrados, nenhum. E ele disse que virá resgatar o seu povo. Então ele virá resgatar a mim e a você. Concluindo então, nós somos como alienígenas de passagem nessa terra. Sabe o MIB, Homens de Preto? Tinha aqueles alienígenas que vinham e tomavam o corpo do outro ser humano e ficavam aqui por um tempo. A gente é tipo isso, sabe? A gente está aqui, mas a gente não é daqui. Daqui a pouco a gente vai ir para o nosso planeta. Nós somos peregrinos neste mundo. Spurgeon fala que se o meu rei andou como peregrino neste mundo, por que também eu não devo andar? Nesse mesmo texto ele fala que os cravos das mãos de Cristo, os buracos dos cravos da mão de Cristo, afrouxaram a minha aliança com este mundo. Nós somos peregrinos deste mundo. Nós vivemos aqui como passageiros, não como moradores eternos. É só uma passagem. E nós já temos destino certo e marcado. Então nós devemos viver como tal. Viver focado na nossa pátria. Viver focado naquilo que nós esperamos. Legal, entendi. Mas o que isso muda? O que isso muda? No meu e no seu dia a dia. Muda tudo, irmão. Muda tudo. Muda, num primeiro momento, a nossa postura com os problemas, com as dificuldades. Teu chefe está te perseguindo, irmão? Ora, clama a Deus. Mas hoje eu quero tratar o e se? E se Deus não te responder? E se Ele não mudar a sua sorte? Louve a Deus, pois a graça dele te basta. Não estou falando que Ele não pode, não estou falando que Ele não faz, mas estou falando que Ele pode não fazer. Eu quero tratar hoje esse e se. O seu cônjuge não te trata como a Bíblia manda ele tratar você? Ore. Trate ele como a Bíblia te manda tratar ele. Mas se Deus não mudar a sua sorte, louve a Deus, porque a graça dele te basta. A sua condição financeira não está favorável? Ore a Deus, clame a Ele. Mas se Ele não mudar a sua sorte, louve a Ele, porque a graça dele te basta. Essa é a postura de um filho de Deus. Você está doente? A mesma coisa. Ore a Ele, peça a Deus a cura. Mas se Ele não te curar, louve a Deus, pois a graça dele te basta. Ou você ama mais as coisas deste mundo do que a Deus?
Muda a nossa atitude, nossa postura quanto ao pecado. Jesus é bem forte quanto a isso. Quando ele diz que se teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. Se tua mão te faz pecar, corte fora. Ele está chegando no limite para dizer, não vale a pena pecar. Não vale a pena pecar. Isso está lá em Mateus 5, depois você pode grifar na sua Bíblia. John Piper diz, uma vida inteira de prazeres é muito curta se comparada a uma eternidade de condenação. Eu vou ler de novo. Uma vida inteira de prazeres, é muito curta se comparada a uma eternidade de condenação. Não vale a pena, irmão, o prazer desse mundo. Pare de ver pornografia escondido. Pare de ficar fofocando. Pare de provocar o seu filho à ira. Pare de tratar a sua esposa com falta de amor. O seu marido com desonra. Pare de ficar olhando os rabos de saia aí pela rua. Pare de dar lugar à lascívia. Para de andar ansioso por tudo. Pare de murmurar a qualquer coisinha ruim que acontece. Pare. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se. E eu não falo isso como perfeito. Mas juntamente com você eu quero dizer nessa noite que Deus nos ajude na nossa fraqueza. Que Deus nos ajude na nossa falta de fé. Que possamos nos deleitar nele, na esperança de estar com ele. Podem nos tirar bens materiais, podem nos tirar a nossa família, podem nos tirar a nossa vida, podem nos tirar tudo, mas a nossa salvação ninguém tira, ninguém tasca. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. É por isso que Paulo e Barnabé, depois de serem surrados, estavam na cadeia, encarcerados, eles louvavam a Deus, porque eles sabiam o porquê estavam sofrendo, porque estavam fazendo a obra de Deus, e eles sabiam o que estava aguardando eles. É por isso que um cristão passa por esse mundo, passa pelas adversidades deste mundo, com convicção e com confiança. E eu vou te dizer uma coisa, isso não vai mudar o final da história, isso vai mudar o meio da história. Você pode passar por este mundo ansioso por tudo o tempo todo, com medo, por não conhecer essa esperança, por não depositar a sua fé nessa esperança, e ser salvo no fim das contas. Mas passou por esse mundo angustiado, sem esperança em Deus. Ou você pode escolher o outro caminho. O final da história não vai mudar. Não é isso que vai determinar a sua salvação. Mas isso determina a posição do seu coração na caminhada neste mundo. O dia que nós seremos então glorificados com Deus, juntamente conosco, a natureza será liberta da sua escravidão, será restaurada, a palavra fala, e nós, em comunhão com Deus e uns com os outros, viveremos um novo céu e numa nova terra. Certamente venho em breve. Amém.
Vem, Senhor Jesus. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, perdão, Senhor, pela nossa falta de fé. Perdão, Senhor, porque nos falta muito. Nos falta muito, Senhor. E nós te pedimos, ajude-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ajude-nos, Senhor, porque como nós lemos, Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Então cria em nós, Senhor, essa fé e essa certeza na Tua palavra, no grande dia em que estaremos contigo, Senhor, para que verdadeiramente, Senhor, possamos Te louvar de todo o coração, não importando as circunstâncias, Senhor, que possamos desejar de todo o coração, Senhor, estar aos Teus pés, ó Pai, e receber, Senhor, aquilo que vem de Ti. Nós Te clamamos, Senhor, transforma o nosso coração. Transforma, Senhor, o nosso coração tão problemático. É o que nós Te pedimos. Nome santo, santo, santo de Jesus.